Caros amigos, estou de volta aqui para ler a segunda parte da vida de Salazar, da sua obra e da sua ação política no nosso país enquanto viveu e que governou durante 40 anos, portanto foi um estadista de longo regime. Então vamos recomeçar a falar de Salazar. E neste caso vamos falar do antissemitismo e dos judeus. Salazar, portanto, e os judeus durante a guerra, não é? Salazar sempre se manifestou contra o antissemitismo nazi. Em 1937 publicou uma compilação de textos Como se levanta um Estado, onde criticou os fundamentos das leis de Nuremberg e considerou lamentável que o nacionalismo alemão estivesse vincado por características raciais. E em 1938 sai em defesa dos judeus portugueses, dando instruções à embaixada na Alemanha para que os interesses dos judeus portugueses fossem defendidos com diplomacia, mas com muita firmeza. A política de Salazar, desde o início das perseguições aos judeus na Alemanha, foi a de autorizar a sua entrada, desde que pudessem deixar o país rapidamente, ou seja, uma política de trânsito para outros países, principalmente os Estados Unidos e o Brasil. Isto não era devido ao facto de eles serem judeus, mas de serem potenciais motivos de tensão com a Alemanha, que Salazar temia, ou serem agitadores políticos e subversivos. No que toca aos judeus portugueses, a política de imigração seletiva que Portugal aplicou aos judeus não afetou a situação nem o estatuto dos judeus sefarditas ou dos imigrantes asquenazitas da Europa Oriental, que constituíam a comunidade israelita de Lisboa. Os judeus que possuíam nacionalidade portuguesa eram tratados de forma igual a todos os outros cidadãos. Com o início da guerra, e não obstante a fiscalização e o rigor nas fronteiras serem cada vez mais apertados, todas estas medidas acabariam por falhar amplamente, já que às entradas clandestinas juntar-se-iam a falsificação de documentos e as falsas declarações. Para pôr cobro aos procedimentos irregulares que na época se verificavam em muitas das embaixadas portuguesas, Salazar assina a circular número 14 do Mené, distribuída a 11 de novembro de 1939, que obrigava os serviços consulares a consultar a PVDE e o Ministério antes de concederem vistos. Por outro lado, a partir de 1940, os pedidos de vistos dos consulados passariam a ser indeferidos a polacos, apátridas, russos, checos, ex-alemães, a holandeses, a belgas em idade militar e ainda àqueles que pretendessem trabalhar em Portugal. A Circular 14 afirmava explicitamente que não tinha qualquer intenção de obstruir ou atrasar a concessão de vistos a passageiros em trânsito para outros países, utilizando Lisboa como ponto de embarque. Ou seja, os consulados ficavam autorizados a conceder com autonomia vistos para Portugal em todos aqueles casos em que o passageiro demonstrasse ter um bilhete de saída do território português, bem como um visto de entrada no país de destino, o que num clima de guerra eram condições difíceis de obter. Esta Circular 14 tem sido muito criticada, sobretudo por aqueles que querem atacar o Estado Novo, mas é justo que se diga que as regras estabelecidas por esta circular eram bem menos restritivas que a de outros países, como é o caso da Suécia, da Suíça, dos Estados Unidos, etc., e mesmo do Canadá. Que é o caso mais extremo da Grã-Bretanha, que logo a seguir à declaração da guerra cancelou por completo a concessão de vistos, com receio da entrada de inimigos infiltrados. Portugal
tal como os outros países, tentava proteger-se de entradas indiscriminadas de eventuais agitadores políticos, criminosos, apátridas, etc. Por outro lado, como escreve Abraham Milgram, Portugal, país pobre, não tinha condições de receber hordas de refugiados. Contrariando as instruções de Salazar, Aristides de Sousa Mendes, cônsul português em Bordeus, concedeu vistos em grandes números, diz-se que a 30.000, mas segundo Abraham Milgram, historiador de Yad Vashem, num estudo publicado em 1999 pelo Shoah Resource Center, International School for Holocaust Studies, a diferença entre o mito dos 30.000 e a realidade é grande. Embora o número real não seja conhecido, estima-se que em alguns milhares abaixo. No entanto, Milgram conclui que a maioria dos judeus que, no verão de 1940, conseguiu atravessar os Pirineus e a Espanha para a fronteira portuguesa, o fizeram graças a Sousa Mendes. A desobediência de Sousa Mendes também incluiu o crime de falsificação de documentos para o casal luxemburguês Mini, em maio de 1940, quando o exército francês ainda resistia heroicamente à invasão alemã. Paul Mini está em idade militar e quer fugir da mobilização para o exército luxemburguês. O Luxemburgo já estava sob ocupação nazi. Sousa Mendes conhece a mulher e quer ajudá-la. Decide então falsificar os documentos e fazer Paul passar por cidadão português, o que lhe permitirá, iludindo as autoridades fronteiriças francesas, escapar à mobilização. Nesta altura, Aristides arriscou-se bastante. A falsificação de documentos é um crime grave, punível com a pena de prisão. O facto de Aristides ser funcionário público constituía uma agravante. Mais tarde, no processo disciplinar que lhe é movido, a acusação decide desviar o olhar deste incidente, poupando Sousa Mendes a uma condenação certa, considerando um caso fora do âmbito das competências do MNE, ou seja, um caso de polícia e justiça. Em muitos artigos de jornais e livros, tem vindo a ser publicado que Sousa Mendes, com 14 filhos para sustentar, foi expulso da carreira e privado da sua reforma, vindo a morrer na miséria. No entanto, em 1940, os 12 filhos vivos de Aristides já eram, na sua maioria, adultos. Apenas 4 ainda eram menores. Destes 4, 3 eram legítimos e o quarto, a futura Marie-Rose, ainda se encontrava no ventre da amante francesa de Sousa Mendes, André Cibial. Na verdade, Aristides de Sousa Mendes pôde usufruir até à sua morte em 1954 de um salário completo de cônsul de primeira classe, ou seja, cerca de 1.593 escudos e 30 centavos mensais, muito acima da média nacional da época, o que dificilmente poderá ser considerado miséria. Rui Afonso, um dos biógrafos de Aristides, chama-nos mesmo a atenção para o facto de que, embora o salário de Aristides não pudesse ser considerado principesco, a verdade é que na época correspondia ao triplo do salário de um professor. As provas de que Aristides sempre recebeu o seu salário de cônsul até ao fim dos seus dias podem ser hoje encontradas online no site do Ministério das Finanças, que disponibiliza o registro de todos os pagamentos feitos a Aristides ao longo de toda a sua carreira. Em 1966, o Yad Vashem em Israel presta homenagem a Aristides, atribuindo-lhe o título de Justo entre as Nações. O caso de Aristides de Sousa Mendes está longe de ser único entre diplomatas e funcionários consulares portugueses. A passagem de vistos em desobediência à Circular 14 foi generalizada e foi praticada por diplomatas e cônsules portugueses
de todos os quadrantes políticos. Tais foram, por exemplo, os casos de Veiga Simões, embaixador em Berlim, que desprezava os nazis, o do cônsul honorário em Milão, Giuseppe Agenore Magno, e do cônsul em Génova, Alfredo Casanova. Salazar também permitiu que muitas organizações sionistas de apoio a estes judeus se estabelecessem e operassem em Portugal. É impossível calcular com exatidão o número de refugiados que puderam beneficiar da neutralidade e hospitalidade de Portugal, mas os números são impressionantes. As estimativas vão desde 100.000 até 1 milhão, notável para um país cuja população rondava os 6 milhões. Menos mediáticos, mas heróicos, são os casos ocorridos em Budapeste em 1944, ano da invasão da Hungria pelas tropas alemãs, de 2 diplomatas portugueses com a anuência e apoio de Salazar. Sampaio Garrido, ministro plenipotenciário em Budapeste, sensibilizado com os perigos que os judeus corriam no território húngaro após a invasão alemã, concedeu asilo diplomático a judeus na embaixada portuguesa, concedeu passaportes provisórios e vistos coletivos. Em abril de 1944, respondendo a um pedido dos aliados para reduzir o nível de representação diplomática em Budapeste, Oliveira Salazar destitui Sampaio Garrido, deixando no seu lugar o encarregado de negócios Teixeira Branquinho. Teixeira Branquinho obteve então de Salazar a autorização para atribuir passaportes portugueses a judeus húngaros que provassem ter tido nos últimos anos qualquer espécie de relações morais, intelectuais ou comerciais com Portugal ou com o Brasil, país que Portugal representava diplomaticamente. Ao todo, com a autorização de Salazar, Branquinho emitiu cerca de 1.000 documentos de proteção, dos quais 700 passaportes provisórios sem indicação de nacionalidade portuguesa, conforme exigência de Salazar, para que mais tarde a não pudessem reclamar. Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho nunca tiveram a projeção mediática de Sousa Mendes, provavelmente porque foram autorizados por Salazar e não teriam qualquer utilidade política no ataque ao Estado Novo. Sampaio Garrido recebeu a título póstumo a Medalha de Justo entre as Nações pela sua ação de proteção e salvamento de judeus húngaros. A distinção foi decidida em 2 de fevereiro de 2010 por Yad Vashem, Autoridade Nacional para a Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto, criada em 1953 pelo Estado de Israel. Agora, nos Açores, historicamente, as Ilhas Atlânticas sempre foram geograficamente vitais para o domínio do Oceano Atlântico e com o advento da aviação, essa importância aumentou. Perante a possibilidade de uma invasão alemã, o governo de Salazar planeia fazer uma retirada estratégica, instalar-se nos Açores e aí garantir a soberania portuguesa. Entre o final de 1940 e maio de 1941, o governo português mobilizou reforços significativos do continente e também das forças locais a fim de aumentar efetivos de defesa dos Açores. A partir de maio, Salazar começou a enviar militares em massa para os Açores. Portanto, em 1943, a navegação no Atlântico Central estava ameaçada pelos U-boats alemães que estavam bem presentes na zona dos Açores e afundavam muitos dos navios aliados, principalmente os que iam em direção ao norte da África e à Itália. Na Cimeira de Tridente, em maio de 1943, que reuniu em Washington Roosevelt, Churchill e os chefes militares dos dois países, foi decidida a invasão dos Açores.
Com os Açores cada vez mais importantes, o presidente Roosevelt ordena que seja preparada a Operação Alacrity, cujo principal objetivo era a ocupação dos Açores por razões estratégicas. A operação não chega a ser executada porque o embaixador britânico em Lisboa, Ronald Campbell, juntamente com Anthony Eden, convence Churchill e Roosevelt a optarem pela via diplomática. A opção defendida por Ronald Campbell acaba por triunfar. A Inglaterra invoca a Aliança Luso-Britânica e Salazar concede o estabelecimento de bases militares britânicas, mas não americanas, nos Açores. Os Estados Unidos não ficaram satisfeitos com o Acordo Luso-Britânico de 1943, uma vez que este não previa a possibilidade de as forças norte-americanas terem acesso direto à base inglesa. As negociações entre Portugal e os Estados Unidos para a concessão de facilidades nos Açores foram longas e complexas, demorando praticamente um ano a concluir. Inicialmente conduzidas pelo jovem Charles G. d'Affaires em Lisboa, George Kennan, o acordo final entre os dois governos seria assinado a 28 de novembro de 1944 por Salazar e pelo embaixador Henri Norweb. Portugal concedia aos Estados Unidos a utilização sem restrições da base aérea de Santa Maria. Salazar negocia como contrapartida o fornecimento de armamento, poderia a Alemanha vir a atacar Portugal, e a garantia da restituição da soberania portuguesa a Timor no fim da guerra. Timor tinha sido invadido pelos aliados neerlandeses e australianos, invocando necessidades defensivas, e, posteriormente, pelos japoneses. Salazar também conseguiu, por parte dos Estados Unidos, o compromisso formal de respeitarem a soberania portuguesa em todas as colónias portuguesas. A posição da neutralidade de Portugal e a consequente abertura dos canais diplomáticos e comerciais, com ambas as partes beligerantes, a balança comercial portuguesa manteve saldo positivo durante boa parte do conflito, nomeadamente nos anos de 1941, 1942 e 1943. Nestes anos, as exportações ultrapassaram as importações, facto que não se verificava desde dezenas de anos e que, até à atualidade, não se voltou a verificar. Esta hábil gestão da neutralidade trouxe-lhe, no final da guerra, os benefícios da paz sem ter de pagar o preço da guerra. Portugal foi uma das poucas zonas de paz num mundo a ferro e fogo, serviu de refúgio a muitas pessoas de várias proveniências. Um desses refugiados foi o arménio Calouste Gulbenkian, que permaneceu no país, tendo legado uma das mais importantes instituições ao serviço da cultura em Portugal. Esta situação económica conseguiu também atenuar os problemas provocados pela Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, e pela própria Segunda Guerra Mundial, que trouxeram problemas de escassez de géneros. Portugal era deficitário quanto a alimentos e a inflação, que disparou. Em Portugal, embora alguns apontassem méritos a Salazar no que respeita à reorganização financeira, à restauração económica e à defesa da paz, muitos entenderam que tinha chegado a oportunidade de mudança política. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o triunfo dos aliados, muitos esperavam que, em Portugal, se estabelecesse uma democracia. Tal não aconteceu e as duas ditaduras ibéricas, a de Franco e Salazar, permaneceram. Em setembro de 1945, o governo dissolveu a Assembleia Nacional e anunciou eleições para novembro, tão livres como na livre Inglaterra, conforme as conhecidas palavras de Salazar, na ocasião, com possibilidade de participação de outros grupos políticos. Foi assim criado o MUD,
Movimento de Unidade Democrática, em outubro desse ano, com a devida autorização do governo. Era um movimento que aglomerava socialistas, marxistas, socialistas cristãos e outras várias tendências da oposição. Durante o período eleitoral, houve um abrandamento da censura que serviu para revelar um crescente descontentamento de uma parte importante da população. Portanto, temos aqui a autorização de Salazar da possibilidade de participação de outros grupos políticos. E então é que foi criado o MUD. O MUD, desejando ter tempo para melhor se organizar com vista ao ato eleitoral, pediu o adiamento das eleições. Quando Salazar recusou, a oposição decidiu abster-se de particular e assim foram eleitos todos os elementos que tinham sido propostos pela União Nacional. Após este episódio de falsa abertura, o governo usou as listas de apoio ao MUD para prender centenas de pessoas, demitir muitas de cargos públicos e colocar sob vigilância policial muitas outras. Em janeiro de 1948, o MUD foi ilegalizado. Em 22 de julho de 1946, a revista Time faz capa de Salazar e num artigo intitulado Portugal, ao bad is the best, de tom muito pouco favorável, descreveu-o como o decano dos ditadores europeus que comandava uma terra melancólica de gente empobrecida, confusa e assustada. Nas eleições presidenciais seguintes, em 1949, a oposição apresentou como candidato o general Norton de Matos. Sem garantias de liberdade de voto e sem conseguir a revisão dos cadernos eleitorais, este desistiu poucos dias antes das eleições. Deste modo, foi eleito o candidato do regime, Óscar Carmona. Mais uma vez, após as eleições, seguiu-se uma vaga de detenções e perseguições. Nas eleições presidenciais que tiveram lugar em 1958, a oposição democrática desta vez apresentou o general Humberto Delgado como candidato. Mais uma vez, a oposição era uma mistura das mais variadas tendências. Incluía personagens que já tinham figurado ainda mais à direita do regime, como Rolão Preto, o fundador dos Camisas Azuis, o movimento nacional sindicalista. O próprio Humberto Delgado tinha saído das fileiras do sistema salazarista, de que tinha sido um dos defensores mais radicais. O candidato apresentado pelo regime foi o almirante Américo Tomás, um homem soturno, figura meramente simbólica, que se tornou objeto frequente de chacota popular pelos seus enormes desastres oratórios. Humberto Delgado desta vez levou as eleições até ao fim. Logo no início de campanha, numa conferência de imprensa, em 10 de maio de 1958, no Café da Capital de Chave de Ouro, em resposta a uma pergunta sobre o que faria com Salazar se fosse eleito, respondeu com a famosa frase "obviamente demito", que desencadeou reações furiosas do regime e da imprensa controlada por si. A campanha de Delgado juntava multidões entusiasmadas em todo lado. Depois de um comício no Porto, onde o número de pessoas surpreendeu o próprio candidato, regressou a Lisboa em 16 de maio. Uma multidão esperava na estação de caminho de ferro de Santa Apolónia, mas nessa altura já o mecanismo policial estava a postos e impediu qualquer contacto, tendo Delgado sido escoltado até sua casa pela polícia. Os seus apoiantes tentaram então ir pacificamente até à sua sede de campanha, mas foram dispersados pela GNR e polícia, que abriram fogo. Houve feridos e falou-se de mortos. Mas o número real é desconhecido. A 17 de maio, uma nota oficiosa de Salazar culpou a oposição
pelos acontecimentos e avisou que quaisquer tentativas subversivas de desestabilizar a ordem teriam a resposta de maior severidade. A 18 de maio, em Lisboa, repetiram-se cenas semelhantes, mas ainda com mais gravidade. Polícia, GNR a cavalo e agentes da PIDE utilizaram armas de fogo contra civis num comício. A Time contou 33 feridos, a Reuters falava em 80. De novo, o regime culpou a oposição. A 8 de junho de 1958 tiveram lugar as eleições fraudulentas com o óbvio vencedor, Américo Tomás. Após o ato eleitoral, houve novamente um crescendo da repressão. Muitos dos seus partidários foram demitidos ou presos e Delgado foi também imediatamente demitido, tendo de solicitar asilo político à Embaixada do Brasil em 12 de janeiro de 1959, num imbróglio que acabou por motivar também a demissão do embaixador brasileiro Álvaro Lins. Para acabar com os sobressaltos, o regime modificou a Constituição em agosto de 1959, passando o presidente a ser eleito por um colégio eleitoral reduzido. Delgado seria assassinado pela PIDE em 1965. Em novembro de 1965, a revista Time escreveu sobre Salazar. A cada 4 anos, o primeiro-ministro Oliveira Salazar preserva a imagem de Portugal como uma democracia, sacudindo a poeira de alguns líderes oposicionistas, selecionados e relaxando os controles policiais apenas por algumas semanas para concorrerem à Assembleia Nacional de 130 lugares. Há algumas rachas na fachada. A Assembleia funciona apenas como um carimbo. Os candidatos da oposição são geralmente homens frágeis que sobraram de um regime que foi desacreditado e derrubado há 4 décadas. E Salazar decide sobre o que eles podem e não podem falar. A política externa após a Segunda Guerra Mundial, e apesar da sua aversão às democracias, consta de que Salazar dirigiu a política externa portuguesa claramente para o bloco ocidental, como já tinha sido patente nos últimos anos da guerra pela cada vez maior colaboração com os aliados, que incluiu a cessão da base das Lajes. Desde o exterior, Estados Unidos da América, Reino Unido e França percepcionaram o regime salazarista como um regime autocrático, benévolo, de repressão muito moderada, muito diferente do regime franquista, o que permitiu a Portugal ganhar um estatuto de aliado e ser membro fundador das principais organizações ocidentais do pós-guerra. Do ponto de vista militar, Portugal foi membro fundador da NATO em 1949, ao lado do Reino Unido, sempre visto por Salazar como o tradicional aliado de Portugal. Do ponto de vista de integração económica, foi também membro fundador, em 1960, da Associação Europeia de Comércio Livre, EFTA, no seu acrónimo em inglês, juntamente com a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido. Isto permitiu uma maior abertura ao comércio internacional da economia portuguesa, que deste modo cresceu exponencialmente nos anos que se seguiram. Entre 1960 e 1972, o volume do comércio externo português quadruplicou. Nesse ano, já cerca de 70% do comércio externo da metrópole era feito com os outros Estados-membros da EFTA, representando as colónias uma percentagem bem mais diminuta.
A entrada de Portugal na EFTA esteve na base do período de maior crescimento económico de Portugal no século XX. Entre 1960 e 1973, o rendimento nacional por habitante cresceu a uma média superior a 6,5% ao ano. Apesar de não ter relações diplomáticas com países do Bloco Comunista, manteve relações comerciais quer com a República Popular da China, que durante as décadas de 50 e 60 fazia uma boa parte do seu comércio externo através de Macau, e outros países socialistas asiáticos. Portanto, estas relações comerciais foram mantidas com a República Popular da China e com outros países socialistas asiáticos. E em 1961, no seguimento da invasão do Estado português da Índia, corta relações diplomáticas com a União Indiana. Nesse mesmo ano tem início a Guerra Colonial. Nos termos da Resolução 1514 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU e muitos dos seus Estados-membros começam a pressionar o governo de Salazar para acelerar a descolonização. Este recusa a descolonização, mas colabora sempre com o Comitê de Tutela das Nações Unidas, desde a adesão de Portugal à ONU e colocação das colónias portuguesas na lista de territórios sob tutela, que o governo de Salazar providencia anualmente estatísticas e dados nos quais demonstra os esforços portugueses em melhorar a vida das populações dos territórios ultramarinos portugueses. Nessa altura são fundadas as primeiras universidades na África Portuguesa, bem como uma rede de escolas e hospitais que ainda corresponde, hoje em dia, com poucas alterações, às redes escolar e hospitalar dos países independentes que formavam o Império Português. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que a comunidade internacional e a ONU vinham a defender a implementação de uma política de descolonização em todo o mundo. O Estado português recusou-se a conceder a autodeterminação aos povos das regiões colonizadas. Salazar, praticando uma política de isolacionismo internacional sob o lema orgulhosamente sós, levou Portugal a sofrer consequências extremamente negativas a nível cultural e económico. No mês de março de 1961, no norte de Angola, acaba por estalar uma sangrenta revolta com o assassínio de colonos civis, incluindo mulheres e crianças. A chacina merece de Salazar a resposta para Angola rapidamente e em força. Defensor de uma política colonialista, Salazar alimenta as fileiras da guerra colonial, que se espalha à Guiné e a Moçambique, com o propósito de manter as chamadas províncias ultramarinas sob a bandeira portuguesa. Neste particular, o da defesa do colonialismo, Salazar e grande parte da oposição estavam de acordo. Apenas o Partido Comunista, e só a partir de meados de 1950, por influência soviética, começa a defender a descolonização. A defesa de um Portugal ultramarino foi sempre suportada pelas mais destacadas figuras da oposição, nomeadamente João Soares, pai de Mário Soares, que foi ministro das colónias, e também os autodenominados republicanos de tendência socialista. Da revista de intervenção doutrinária e política Seara Nova,
que proclamavam que a Seara Nova entende que a finalidade ideal da nação, maior e profunda razão da sua independência, se liga indissoluvelmente à missão colonizante e, por consequência, à posse dos seus domínios do ultramar. Desta arte, qualquer perigo que impenda seriamente sobre as colónias portuguesas conturba e ameaça a vida de Portugal, no jogo íntimo das suas energias e aspirações essenciais. Até o general Norton Matos, líder da oposição ao Estado Novo, apoiado por Mário de Soares, em 1953, no seu livro África Nossa, defendeu que Portugal tem, pois, de povoar essas terras, intensa e rapidamente, com famílias brancas, portuguesas, e continuar a assimilar os habitantes de cor que lá encontramos. Assimilação completa, material e espiritual. A guerra colonial teve como consequências milhares de vítimas entre os povos que acabariam por se tornar independentes e entre os portugueses. Teve forte impacto económico em Portugal e nas colónias, onde o desenvolvimento económico foi muito acelerado em tempo de guerra, mas abalou as estruturas políticas e sociais do país, tendo sido uma das causas da queda do regime e do 25 de Abril. O princípio do fim de Salazar começou a 3 de agosto de 1968, no Forte de Santo António, no Estoril. A queda de uma cadeira de lona deixada em segredo, primeiro, acabou por ditar o seu afastamento do governo. António de Oliveira de Salazar preparava-se para ser tratado pelo Calista quando se deixou cair para uma cadeira de lona. Com o peso, a cadeira cedeu e o chefe do governo caiu com violência, sofrendo uma pancada na cabeça nas lajes do terraço do forte, onde anualmente passava as férias, acompanhado pela governanta Maria de Jesus. Levantou-se atordoado, queixou-se de dores no corpo, mas pediu segredo sobre a queda e não quis que fossem chamados médicos, segundo conta Franco Nogueira. Outra testemunha, o barbeiro Manuel Marques, contraria esta tese. Segundo ele, Salazar não caiu da cadeira, ou na cadeira, que estava fora do lugar, mas tombou no chão desamparado. Segundo Marques, Salazar costumava ser distraído e tinha o hábito de saltar para as cadeiras. Nesse dia, preparando-se para ler o jornal, caiu onde habitualmente estava uma cadeira, mas que nesse dia tinha sido movida. Ainda outra testemunha diz que Salazar não caiu de uma cadeira, e sim de uma banheira. Testemunha essa que acompanhou Salazar da casa de banho até ao quarto no dia do sucedido. A vida de António de Oliveira Salazar prosseguiu normalmente e só 3 dias depois é que o médico do presidente do Conselho, Eduardo Coelho, soube do sucedido. Só 16 dias depois, a 4 de setembro, Salazar admite que se sente doente. Não sei o que tem. A 6 de setembro à noite sai um carro de São Bento, com o médico Salazar e no lugar da frente o diretor da PIDE, Silva Paes. Salazar é internado no Hospital de São José e os médicos não se entendem quanto ao diagnóstico: hematoma intracraniano ou trombose cerebral, mas concordam que é preciso operar, o que acontece a 7 de setembro. Salazar foi afastado do governo em 27 de setembro de 1968, quando o então Presidente da República, Américo Tomás, chamou Marcelo Caetano para substituí-lo. A 4 de outubro desse ano, pela 58ª vez, ou pelo 58º aniversário da implantação da República, recebeu o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique.
Os médicos temiam que, depois de ter vencido a doença, não sobrevivesse à revelação de que já não era chefe do governo. Deste modo, até morrer em 1970, Salazar nunca chegou a saber que tinha sido substituído, continuando a falar como se fosse ainda o chefe do governo, e as visitas que recebia sustentavam a mentira piedosa, situação verdadeiramente trágica que só poderia acabar pela morte ou por inadvertida indiscrição. Morreu a 27 de julho de 1970 e foi sepultado em Campa Rasa, ao lado dos pais, no cemitério da sua aldeia. Relativamente à vida romântica de Salazar, poderá constatar-se que a imagem de Salazar na opinião pública era a de um homem inteiramente dedicado à nação, quase um monge, afastado de tentações femininas, e a censura encarregava-se de manter essa imagem. Contudo, isso não corresponde à verdade. Salazar teve vários casos amorosos, embora receasse apaixonar-se. Um dos seus colegas de seminário comenta: ele nunca pronuncia as palavras que as pessoas esperam, não cede a impulsos, mal deu qualquer coisa de seu coração, ele apressa-se a retirá-lo. A primeira mulher da sua vida foi uma ruiva Felizmina de Oliveira, uma amiga da sua irmã. Era uma jovem de origem modesta que a acompanhava aos sábados nas visitas a Salazar no seminário. A oposição da família de Felizmina e a carreira religiosa que Oliveira Salazar seguia acabaram com a relação. Porém, Salazar sai do seminário e entra na Universidade de Coimbra na altura da proclamação da Primeira República de Portugal. Em Coimbra tem um romance com a pianista Glória Castanheira e depois com a sobrinha desta, Maria Laura Campos, casada, com a qual se encontra várias vezes num hotel, o Hotel Borges, em Lisboa, entre 1931 e 1932, mesmo depois de ela casar pela segunda vez. O caso termina quando Laura, acompanhada do marido, se muda para Sevilha. Também no Hotel Borges se encontrará com Mercedes de Castro, rica e filha de um diplomata. Também se relacionou com Maria Emília Vieira, uma jovem que antes de conhecer o ditador já tinha vivido aventuras boêmias em Paris como astróloga e dançarina. O seu último affaire, o mais forte e duradouro, parece ter sido o que manteve com Christine Garnier, jornalista e escritora francesa. Esta foi também casada. Tinha-se deslocado em 1961 propositadamente a Portugal, com a ideia de escrever um livro sobre Salazar. Ele convida-a a vir a Portugal nas férias. Em Santa Combadão, ela espanta-se com a modéstia da casa. Cristina torna-se a sua favorita e, a partir daí, faz viagens frequentes entre Portugal e França. Salazar abandona por um tempo a sua habitual avareza e enche-a de presentes. O livro é escrito Férias com Salazar, um sucesso de vendas. Vários historiadores e observadores apontam como provável um amor platónico da sua governanta, a Virgem Maria de Jesus Caetano Freire, por ele. Ela tinha-o seguido de Coimbra, onde já o servia, para Lisboa em 1928. Era uma mulher dura e forte, rígida, vingativa, de uma dedicação canina ao ditador, uma personagem importante, diz ele mesmo. A governanta é ciumenta das atenções que este dispensa, por exemplo, às duas garotas que recebeu em São Bento e que são da família de Maria de Jesus. Nicas, Maria da Conceição Rita, uma das crianças, conta que Salazar era incapaz de se ir deitar sem passar pelo seu quarto a compor-lhe a roupa e afagar-lhe os cabelos. Também era ele quem com elas brincava e lhes contava histórias. Salazar, visto como um homem frio e distante, que raramente sorria, era, no entanto, carinhoso e preocupado com os seus mais íntimos.
No que se toca à ideologia de Salazar, poderemos citar ainda que, em relação ao monarquismo, Salazar conseguiu alimentar durante muito tempo a lenda dos seus sentimentos monárquicos. O conhecimento que hoje temos dos seus escritos de juventude, a observação cuidada dos acontecimentos políticos da época e o conteúdo da correspondência entre Salazar e Caetano revelam que o seu alegado monarquismo se inseriu num habilidoso jogo político através do qual Salazar conseguia obter o apoio de alguns monárquicos para sustentar o seu Estado Novo. O seu anti-monarquismo começou a revelar-se dentro do Centro Católico Português, quando, no seu congresso de 1922, vinga a tese de Salazar de que o Centro deveria aceitar o regime republicano, sem pensamento reservado. Monárquicos católicos, com destaque, entre outros, Fernando de Sousa, o Nemo, Alberto Pinheiro Torres, Diogo Pacheco de Amorim, abandonaram então o Centro Católico. Ao chegar ao poder, no discurso que proferiu em 9 de junho de 1928, a solução do problema político do regime, monarquia ou república, surgia ainda em último lugar nas suas prioridades. Uma resolução tomada 2 anos depois, porém, revelava a grande distância que ia entre as suas palavras e os seus atos. Após a falhada monarquia do Norte, em 1919, umas centenas de oficiais do exército foram afastados do serviço ou demitidos quando dominava a cena política o Partido Democrático de Afonso Costa. Mais tarde, o governo de António Maria da Silva, para amainar os ânimos já muito exaltados contra a Primeira República, apresentou no Parlamento e no Senado um projeto visando a reintegração no serviço ativo daqueles oficiais. O golpe militar de 28 de maio de 1926 interrompeu o processo, mas, em 1930, o tenente-coronel Adriano Streche de Vasconcelos apresentou ao presidente Oscar Carmona um documento intitulado A Situação Jurídica dos Militares Afastados do Serviço do Exército em 1919, pedindo justiça. Oliveira Salazar reagiu, impedindo a reintegração daqueles oficiais monárquicos. Na sequência da morte de Dom Manuel II, em 2 de julho de 1932, a ilusão do monarquismo de Salazar caiu por completo, quando o seu governo se apropriou dos bens da Casa de Bragança, instituindo a fundação da Casa de Bragança. A derradeira prova de que Salazar não queria a monarquia deu-se em 1951 no Congresso da União Nacional em Coimbra. Em discurso encomendado por Salazar, Marcelo Caetano vem a travar naquele congresso as teses da restauração da monarquia. Temos ainda a consciência desse facto que Salazar não apoiava a monarquia, mas que se servia dos monárquicos que o admiravam e perseguia quem não o fazia, na história do integralismo lusitano. Portanto, na história do integralismo lusitano, pode-se observar que Salazar não apoiava a monarquia, servindo-se apenas dos monárquicos que até o admiravam e a quem ele perseguia, e portanto a situação era esta. Salazar foi interpretado por Diogo Morgado na série A Vida Privada de Salazar, produzida pela SIC em 2009.
No programa da RTP Os Grandes Portugueses, realizado em março de 2007, Salazar foi a mais votada das personalidades em jogo, com 42% dos votos expressos, seguido de Álvaro Cunhal, com 19%, e de Aristides de Sousa Mendes, com 13%. Jaime Nogueira Pinto, professor universitário, fez a sua apresentação. O concurso, de modo algum, é representativo da opinião pública portuguesa, dado consistir de votações telefónicas no total de 159.245, que não atinge sequer 2% da população. É desvalorizado por alguns historiadores como José Matoso, António Reis, António Manuel Espanha, Fernando Rosas, que acusaram a RTP de desinformação e manipulação num texto publicado no jornal Expresso. Em declarações ao Diário de Notícias, Nuno Santos, ex-diretor de programas da RTP, considera que a acusação é de mau gosto e revela má-fé. Após a realização do concurso, a RTP encomendou uma sondagem estudo de opinião à Eurosondagem em março de 2007, com 1048 entrevistas pessoais e resultados muito diferentes. Outra sondagem da Marktest também chegou através de apenas 807 entrevistas a resultados muito diversos. Segundo o historiador António José Saraiva, que foi opositor do regime, exilado político e militante do Partido Comunista, quem lê os discursos e notas de Salazar fica subjugado pela limpidez e concisão do estilo, a mais perfeita e cativante prosa doutrinária que existe em língua portuguesa, atravessada por um ritmo afetivo poderoso. Segundo este autor da História da Literatura Portuguesa, obra conjunta com Oscar Lopes, a prosa de Salazar merece um lugar de relevo na história da literatura portuguesa e só considerações políticas a arredaram do lugar que lhe compete. Salazar é detentor de uma prosa que guarda a lucidez da grande prosa do século XVII e de onde é banida toda a nebulosidade, toda a distração, toda a frouxidão. Tudo o que frequentemente torna obscura ou despropositadamente ofuscante a prosa dos nossos doutrinadores. E, finalmente, terminei, portanto, toda a matéria que queria que ficasse, digamos que registada no nosso YouTube, aqui nesta live do Talk Show da Graça. Espero que tenha conseguido muitas visualizações com esta segunda parte, como com a primeira, sobre a história de António de Oliveira Salazar, um grande estadista que durante 40 anos governou o nosso país. Boa noite a todos e um resto de bom fim de semana.